do Esporte Clube Vitória. Boa noite, Léo. Boa noite. Parabéns pela vitória. Queria saber a avaliação que você faz desse clássico, em que você sai vencedor, um jogo que teve duas viradas com tempos distintos e que embola também a tabela de classificação do Campeonato Baiano. A gente está ao vivo aqui na TVE ainda no pós-jogo. Boa, verdade. Um jogo bastante movimentado, digno de um grande clássico do futebol brasileiro, onde a gente começou muito bem, conseguimos fazer o gol, tivemos mais uma ou duas chances ali que poderia ter ampliado, e depois a gente acabou sofrendo em duas situações que a gente alertou muito, né? Que é a situação do contra-ataque, que a gente acabou sofrendo no lance do gol do empate do adversário, e depois numa situação de cruzamento. Mas mesmo assim a equipe ainda teve algumas oportunidades, uma muito clara com o Osvaldo ainda no primeiro tempo. Eu acho que foi assim, um fator determinante, mais uma vez, né, a torcida do Vitória, que apoiou o tempo inteiro, e na saída ali do intervalo pro vestiário, a torcida aplaudiu muito a equipe, passou uma energia muito boa, a gente teve um vestiário de intervalo muito bom, fizemos as correções necessárias, principalmente consertamos ali a marcação na saída de bola do Bahia, que eles estavam saindo ali com muitas situações, achando o Caio Alexandre, e ele consequentemente achava o passe no Cauli, achava o passe no Everton. A gente adiantou um pouquinho mais o Matheus, e também aquela correção do lado esquerdo ali, nosso, direito deles com o Gilberto, que também estava conseguindo criar dificuldade para a gente. O Matheus Gonçalves entrou muito bem, tanto no sentido de marcar quanto de contra-atacar, e eu acho que a gente fez uma exibição muito bonita no segundo tempo. Mesmo antes de empatar, a gente já tinha criado 2, 3 situações de gols, e depois conseguimos empatar, e com a força da torcida, com uma dedicação muito grande dos nossos atletas, a gente conseguiu uma virada espetacular num jogo tão importante como esse. Léo, boa noite, parabéns por essa vitória tão importante diante de 30 mil rubro-negros aqui no Barradão. Foi uma linda festa, um jogo coletivo muito disputado. Eu acho que tem muito tempo que eu não vejo um Bahia tão disputado de ambos os lados. Mas falando da parte da vitória, especialmente no sistema defensivo, né? Aquele segundo gol causou preocupação por conta da bola aérea, mas qual balanço você faz do sistema de defesa em si, que teve o Muriel no gol hoje, o Casacanjo não jogou, enfim? No geral, como sempre, foi muito bem. É difícil você, num jogo de um nível tão elevado, você não sofrer. Mas assim, o Muriel, se analisar o jogo inteiro, se ele, além dos gols, se ele fez algumas 2, 3 intervenções assim, muito claras, foi pouco. No geral, o nosso sistema defensivo marcou bem, o que de uma certa forma nos deixou com uma boa recuperação de bola, e a gente conseguiu fazer boas transições, né? É claro que às vezes, em um determinado momento ou outro, você acaba fazendo uma escolha errada, como foi no lance do primeiro gol, que a gente possibilitou o contra-ataque. Talvez era o momento da gente ter retardado um pouquinho as linhas de marcação para fazer com que os jogadores de frente retornassem. Mas é difícil o jogo, os 90 minutos, mais acréscimo, sair tudo perfeito. Mas de um modo geral foi mais uma bela exibição de toda a defesa, incluindo o Muriel. Léo, pelo setor de meio campo, que a gente via nos jogos anteriores, o Vitória chegava até a sofrer um pouquinho, sofrer algum tipo de ataque de algum adversário, e hoje não, hoje a gente esperava que você viesse com um meio campo mais reforçado, né? 3 volantes ali mais ou menos, o Dudu, o Caio Vinícius, o Iranteira, e hoje você chega e vem com praticamente a mesma plataforma de jogo que você vem jogando, com o Osvaldo, o Castilho e Alejandro, e os 3 homens do meio campo. Foi a opção sua? Você estudou o Bahia para que essa estratégia desse certo? Porque eu não vou lhe mentir não, eu estava com medo. Bom, na verdade, você pode ficar com medo, a gente não. Na verdade, o que acontece é que a gente tem, naturalmente, você estuda, analisa o adversário, mas a gente tem que ter convicção naquilo que a gente está fazendo, né? E a gente tem muita convicção no que a gente está fazendo no Vitória, né? Não só o Léo, treinador, mas todas as pessoas envolvidas, e principalmente os atletas. Então a gente conversou ao longo da semana que a gente poderia sim jogar com 3 atacantes, em alguns momentos o Matheus aproximando, sendo até um 4º homem, e libertando bastante a passagem do lateral esquerdo do Lucas. Então os jogadores acreditaram que era possível, acreditam que é possível jogar dessa forma, e a gente não pode abrir mão daquilo que a gente tem convicção. É claro que se em algum momento a gente entender
que tem que modificar, como a gente, ao longo da temporada passada, a gente modificou em alguns momentos, mas hoje, assim, para que a gente pudesse ter essa ofensividade toda com todos esses atletas, a gente teve um jogador que às vezes não aparece tanto para a torcida no quesito, assim, até pela função dele no aspecto ofensivo, mas hoje ele deu um equilíbrio muito grande para a equipe, que foi o Zeca, que ele fez quase que uma função ali de um terceiro zagueiro. Ele jogou bem fixo para a gente liberar bastante o Lucas e ter amplitude pelo lado direito com o Oswaldo. Então foi um jogador, tem sido, né, um jogador muito importante, não só fora de campo, mas também dentro de campo, com toda a sua experiência e cumprindo funções diferentes. André, aqui, muito fala né, que você demora para substituir, o torcedor questiona bastante. Hoje foi diferente, você mudou no primeiro tempo, mas você acabou de falar aí que uma boa conversa no vestiário pode resolver os problemas sem precisar fazer logo uma alteração ali no intervalo de jogo. É claro que hoje foi diferente. Eu queria que você falasse desse questionamento do torcedor sobre a demora da mudança e que você falasse também da atuação do Mateuzinho hoje. Que o Mateuzinho, apesar de muita gente não considera um jogador de meio campo, mas que vem desde o ano passado fazendo essa função que você colocou ele, e hoje, me parece aí, eu acho que deve ser a sua avaliação, o Mateuzinho fez uma grande partida. A substituição, a gente... você tem 5 substituições, não é obrigatório você fazer todas elas. Depende do momento do jogo, da circunstância do jogo. É normal, já é cultural do torcedor esperar ir trocando os jogadores ao longo do segundo tempo, mas às vezes você faz algumas correções de intervalo que você tem que dar um tempo ali, uns 15 minutos. Se não estiver funcionando, aí sim você vai mudar. Hoje mesmo, assim, o Yuri saiu sentindo, mas a gente já estava mais ou menos planejando de colocar o Matheus Gonçalves, que foi muito bem no meio da semana no jogo no interior. E então já tinha mais ou menos um planejamento para o Matheus Gonçalves entrar. Em qual momento eu não sabia quando seria. Mas a gente voltou muito bem para o segundo tempo. Não precisava de alteração, a gente já estava com volume grande de jogo. Não sei se tivesse alguém muito mal ou a gente não tivesse com volume de jogo. É assim que normalmente acontece. Em relação ao Mateuzinho, é um jogador que vem crescendo muito, entendendo cada vez mais o que se deve fazer naquela função ali. Ele veio como um extremo, né, um meia ponta, em alguns momentos a gente pode usar ele até como ala esquerda, que ele também faz isso bem, mas onde ele se destaca mais, eu entendo que onde ele pode galgar passos grandes na carreira dele é como meia. André, antes do clássico ficou famosa uma frase entre as torcidas de Bahia e Vitória, né? Corram do Bahia, faz uma provocação para cima do time do Vitória, meio que menosprezando o time do Vitória. Passado o clássico, Vitória vencedor, qual é o espírito que fica? O que você tem a dizer àqueles que falaram corra do Bahia? Eu acredito que isso vem muito de fora, muito do torcedor. A gente sabe que tem profissionais sérios lá, por parte de atletas, isso não vem, nem vai ter daqui também nenhum tipo de provocação, assim eu espero, até orientei os atletas daqui de dentro para fora. Isso fica mais para o torcedor, mas a gente... Uma coisa, o torcedor, eu já salientei isso várias vezes, o Vitória aqui no Barradão, aqui é realmente a nossa casa, podem até nos vencer em algum momento, qualquer adversário, mas vai ter que suar muito, porque aqui dentro a gente é muito forte, a gente vai estar buscando, né, novamente o equilíbrio para a gente conseguir bons resultados fora daqui também. Oi, Léo, aqui é Rafael do Diego. Parabéns pelo resultado, primeiro. Léo, eu queria saber como foram as 24 horas antes do clássico. E se em algum momento você pensou em não escalar Dudu diante das notícias que foram publicadas ontem? Isso pesou alguma coisa no vestiário para os jogadores, para você? A gente fez toda a preparação da semana, como é natural. Ontem, após o treinamento, a equipe toda já concentrou. E depois que acabou saindo a notícia, como eu falei da outra vez, é um assunto muito particular dele. Naturalmente ele vai ter que resolver, a diretoria também está atenta, vai talvez tentar ajudar de alguma forma, mas é uma questão bem extra, não aconteceu aqui dentro do clube, extra-campo, bem particular, e tomara que isso se resolva. Boa noite, parabéns mais uma vez pela vitória, e exatamente sobre essa questão da vitória e pegar um gancho do colega, muito se falou, né, acho que desde o início do ano da formação do Bahia, e diziam, vocês sempre trabalhando, quieto,
Você que gosta de trabalhar jogo a jogo, nunca se preocupando com o Bavi, claro que internamente vai ser claro, você tinha essa questão do Bavi. Da agora para frente, com essa vitória, o que é que o Vitória, o que é que o Léo Condé tira de positivo e até mesmo de negativo, se houve alguma coisa de negativo depois desse clássico? Como eu falei, a gente tem convicção no que nós estamos fazendo. Acaba, o que eu falei, acaba soando como desculpa. A gente teve um calendário aí de início de ano. Hoje nós completamos o 10º jogo no intervalo de um mês. O primeiro jogo foi 17 de janeiro, hoje é 18 de fevereiro. Nós fizemos 10 jogos em um mês. E com 6 viagens, em alguns campos que a gente pegou, muito complicado de jogar. Mas a gente sabia, o questionamento veio muito em cima disso. Aí é o que eu falo, depende da boa vontade de como vai analisar isso. Alguns de vocês têm boa vontade, outros não muito, mas faz parte. Mas de um modo geral, a gente tem que saber aquilo que a gente está fazendo aqui, que a gente está buscando. Tem muita coisa para melhorar, tanto individual quanto coletivamente. O clube também está se movimentando, está chegando uma Série A pesada, difícil pela frente, está chegando às finais da competição. O clube sabe que tem que se mobilizar, que tem que se reforçar, e a gente também aqui, enquanto profissionais, a gente vai sempre buscar melhorar, porque tem margem para crescer bastante ainda essa equipe. O Vitória, aqui dentro do Barradão, ele está mais de 8 meses sem perder. Queria saber qual a importância desse casamento perfeito entre o Vitória e a torcida. E a segunda coisa, eu queria saber um pouco sobre o que foi falado no vestiário. Você falou que o primeiro tempo foi equilibrado, mas o Vitória saiu atrás do placar. Como foi esse retorno? Foi o que foi falado aí com os jogadores? Bom, a sinergia aqui é muito grande, né? Eu falo isso assim, desde o jogo da Ponte Preta, o primeiro jogo ano passado da Série B, foi criada uma sinergia muito grande, torcida, time, independente do número de torcedor que vem. E hoje não foi diferente, a torcida deu um show à parte, gritou o tempo inteiro, incentivou o tempo inteiro. Foi fantástico o que foi feito aqui hoje. Agora, a equipe também, ela está construindo esse voto de confiança. A torcida vem a partir do momento que a equipe se entrega dentro de campo. E o Vitória hoje é uma equipe que compete, que briga, que vibra o tempo inteiro. E a gente espera manter isso por muito tempo. Em relação ao intervalo, que eu falei, a gente fez as correções táticas, algumas questões ali, como eu já citei agora há pouco, mas também o principal, que eu mais foquei ali, que eles mantivessem o equilíbrio, porque o clássico também é um jogo que aflora, tá todo mundo com o nervo mais com as emoções mais afloradas ali. O que eu pedi a eles que mantivesse o foco, a calma, para a gente não perder a cabeça no jogo, que aí poderia sofrer o terceiro e complicar o jogo. Então a gente tinha que manter o foco, a concentração ali e o equilíbrio. Foi o que a equipe buscou fazer ao longo do segundo tempo todo. Léo, boa noite. Boa noite. Léo, queria falar sobre Luan, né? Existia uma expectativa de que ele fosse relacionado pela primeira vez para o Bavi e por opção da comissão técnica ele não foi. Como é que está o estágio? Quando vocês pretendem fazer a estreia do Luan? Bom, o Luan, ele chegou um pouco abaixo fisicamente, foi traçado um trabalho com ele, no departamento de fisiologia, junto com a preparação física. No primeiro momento ele fez uma carga de trabalho baseado no aspecto físico e começou a trabalhar com bola com a gente tem aí 10 dias. Então, a perspectiva que a gente traçou é dele talvez já participar da próxima partida contra o Náutico. O tempo a gente ainda vai analisar e aí a sequência vai depender daquilo que ele mostrar nos treinamentos, nos jogos, mas provavelmente na quarta-feira o Luan já deve ser relacionado. Condé, em relação, vocês tiveram hoje o primeiro confronto contra um outro time de Série A de Campeonato Brasileiro e venceram a partida aqui no Barradão. Qual o que você leva em conta de lição, de decisão em relação ao futuro desse time do Vitória para reforços e avaliação desse time para a Série A? Eu acho que a equipe mostrou o contrário de que todo mundo estava cravando, que a gente não tinha um time competitivo para a Série A. E os atletas mostraram dentro de campo que vai ser uma equipe competitiva. É claro que é uma competição longa, um nível altamente elevado, e a gente tem sim, né, o clube sabe que tem que buscar mais algumas peças, mas eu tenho batido muito nessa tecla, às vezes até questionado por que mantém a base, mas é uma base que tem dado resposta, tem dado resultado, porque você vai mudar em cima daquilo
que vem apresentando bons resultados. Derrotas vai acontecer em algum momento, né? Mas de uma certa forma mostrou a força que eu acho que assim, eu tenho batido muito na tecla também de que o Barradão ele tem que ser um diferencial muito forte a favor do Vitória na Série A, e quando a gente consegue vencer um adversário que também vai disputar a mesma competição que nós vamos disputar, é importante sair vencedor. Boa noite aqui. Parabéns, né, pela vitória do Bavi. Eu quero saber, você falou sobre a questão de manter a base até para pegar, né, ritmo, até para o time poder encaixar mais nessa temporada. Vitória agora que vai ter o Náutico aqui no Barradão, pela Copa do Nordeste, e o Atlético de Alagoinhas também no Barradão, só que pelo Campeonato Baiano. Podemos dizer que o Léo Condé vai utilizar esses 2 próximos jogos dentro do Barradão para poder dar mais liga aí nesse time do Esporte Clube Vitória? Vamos manter esses 2 jogos em casa, vai manter a base, talvez podemos fazer uma ou outra alteração por questão física, por questão estratégica, mas a base vai jogar esses 2 jogos aí, são 2 jogos importantes, queremos nos recuperar na Copa do Nordeste, e também o jogo de domingo é um jogo que pode encaminhar a nossa classificação para a próxima fase, algo que o Vitória não conquista tem 5 anos, e a gente está muito imbuído de conseguir essa classificação para a fase final. Entrevista encerrada com o técnico Léo Condé do Vitória.